A gente, na última aula aí, falou de Lucas, Atos e João, né? E aí eu mandei para vocês um material em PDF com um breve resumo, né, das informações gerais desses três livros. E eu indiquei, né? Eu estou montando um blog, aí eu estou fazendo material, estou jogando material lá, que é bom que fica como referência também para as aulas, que aí o pessoal, qualquer coisa, né, às vezes o pessoal perde material, perde alguma coisa, e qualquer coisa tem lá. E é legal também para ir distraindo a mente, né? Pelo menos a minha. E lá no blog tinha um material sobre as parábolas de Jesus. E eu queria falar sobre as parábolas hoje com vocês, né? Usando esse material e dar uma revisada, né, também nesse PDF, que tem algumas informações gerais sobre esses evangelhos, que é legal para a gente poder sistematizar. O lance das parábolas, eu achei legal focar, por quê? Porque é um gênero literário usado por Jesus, né? Ele não vai inventar as parábolas, mas ele vai usar isso, né, de maneiras específicas. E no material, inclusive, vem dando explicações sobre algumas parábolas, né? Eu recolhi aí algumas informações que também são legais. O legal é quando a gente estudar as parábolas, não só as parábolas, mas qualquer texto bíblico, a gente entender que esses textos eles pertencem a um contexto específico e a gente precisa entender esse contexto para trazer a mensagem para hoje, porque senão a gente fala qualquer coisa, né? E principalmente baseado em português. Então esse é um desafio. Até no blog tem alguns materiais sobre tradução de alguns termos em hebraico, em grego, né, que são difíceis aí de entender. Depois eu vou colocar em aramaico, né, alguns materiais sobre o aramaico, porque era a língua materna de Jesus, né? Os apóstolos falavam aramaico, então é legal a gente ter uma noção também sobre isso. Então, entender o contexto social, político, histórico daquela época, para a gente é muito importante. Até para que, quando a gente for falar do texto, a gente não fale só a partir das nossas impressões, mas tentar chegar mais próximo possível ao que os autores quiseram falar, né? Então, eu vou ler aqui o material sobre os evangelhos e depois a gente passa para a questão das parábolas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, aí só fazer. Bem, primeiro o Evangelho de Lucas, né? O objetivo: apresentar a história de Jesus de maneira meticulosa, né? Visando aí convencer Teófilo da verdade do Evangelho. A gente viu as teorias sobre quem poderia ser Teófilo, né? Um líder de uma igreja ou um oficial romano, né? Cujo nome fosse Teófilo. Traduzindo literalmente, é amigo de Deus. Então pode ser também um adjetivo, né? Ou o nome de uma pessoa mesmo. A data do Evangelho de Lucas fica entre 80 e 90, é um evangelho mais tardio, né? Lembrando que Lucas não foi apóstolo de Jesus, ele foi seguidor de Paulo, e o trabalho que ele faz é um trabalho de pesquisa, né? Ouvindo testemunhas, lendo outros textos sobre Jesus. O contexto de produção desse texto, né, é quando ele vai desenvolver esse texto após a morte de Jesus, né, quando o pessoal começa a pregar por todo o Império Romano, né, e o cristianismo está se expandindo. Então é um período que as pessoas queriam saber mais sobre Jesus, né, tinha pouca informação, não é como hoje, né, você liga o celular e você já sabe muita coisa. Estava até comentando com a minha esposa hoje que muitos filmes da década de 80 e 90 perderiam sentido hoje, né, se fossem feitos da mesma maneira, porque com o celular você resolve muita coisa, né? Uma máquina fotográfica, né, com a fotografia do celular, filmar do celular, você resolve muita coisa. Muitos dos filmes de mistério, né, de ação da década de 80 e 90, a pessoa tinha que ligar, tinha que discar e cortava as linhas telefônicas, né, e aí a pessoa ficava presa, sem contato. Hoje em dia isso se perderia, né, com os meios de comunicação que a gente tem aí, principalmente os portáteis, né? Então, esse contexto de Lucas é um contexto em que as pessoas
não tem muitas informações. O seu texto vai contribuir para isso, né? Os destinatários, lembrando, né, vem as teorias de quem seria Teófilo, mas fora isso, é para esse grupo, né, para esse grupo de pessoas que está querendo conhecer quem é Jesus, né, saber mais sobre ele. E aí você também tem, né, judeus que se convertem ao cristianismo, pessoas não ligadas ao judaísmo e aí por diante. A mensagem que nós poderíamos trazer para hoje do Evangelho de Lucas seria uma de fé comprometida com os pobres e excluídos. Essa é a grande temática que a gente tem no Evangelho de Lucas, diferenciando do de Mateus e de Marcos. Mateus é voltado para os judeus e Marcos é voltado para os não-judeus, né? Já Lucas, ele está trabalhando essa perspectiva da mensagem de Jesus para aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. O Evangelho de Lucas e o próprio livro de Atos, eles questionam, né, as estruturas políticas, sociais, né, que são injustas. Isso não mudou, né, está aí presente até hoje. E inspira a ideia de você anunciar Jesus, né, para todas as pessoas. A linguagem é a linguagem bem feita, né? O Evangelho de Lucas tem um bom grego, né? E as traduções ajudam a gente a entender bem isso, né? Sem muita dificuldade. O Evangelho de Lucas, então, vai apresentar uma imagem de Jesus que acolhe a todos, principalmente os marginalizados pela sociedade, mostrando que Deus faz presente na vida entre os necessitados. Aos capitalistas de plantão, não é comunismo, não tem nada disso comunismo. Mas o evangelho em si, ele é uma mensagem de protesto. Ele é uma mensagem que questiona, né, as estruturas da sociedade que não valorizam todas as pessoas. É claro que isso, às vezes, é comparado com um comunismo, socialismo, mas não tem nada a ver. Porque o evangelho, a mensagem do evangelho não coaduna, não concorda com a injustiça. E se existem estruturas na sociedade que privilegiam determinados grupos, isso é injustiça. E geralmente esses grupos são dos poderosos, que têm mais dinheiro, né? Então, na igreja, pensa na igreja. A igreja dificilmente valoriza os membros mais pobres, né? As pessoas que têm dinheiro, status, poder, dentro da igreja, geralmente são as que decidem, né? As que têm voz, as que são dadas mais importância. Então, a igreja às vezes se torna uma estrutura de opressão, né? Então, o Evangelho de Lucas vai alertar sobre isso. A mensagem de Jesus tem que ir a todos, sem exceção, né? Sobre o livro de Atos, né? O autor também é Lucas, destinatário também Teófilo, né? Só que o livro de Atos, ele vai, né, tá mostrando aí a expansão do evangelho, né? A ideia é que ele sai de Jerusalém, vai até os confins da terra, né? A gente tem isso lá no início do capítulo 1, né? Quando Jesus aparece aos discípulos após a sua morte. Então, o livro de Atos, ele é um relato sobre como essa mensagem começa a crescer, né, a partir da pregação dos apóstolos. Os apóstolos só começam a pregar depois que Jesus morre, né? Especificamente depois que ele ressuscita. Depois que ele morre, ele se esconde. Então, a ressurreição é o ponto principal do evangelho. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja não teria sentido hoje, né? E é um ponto legal para a gente estar sempre lembrando. Por quê? Porque hoje muita gente, quando pega sobre sucesso, estabilidade emocional, sucesso financeiro, né, uma vida boa, agradável. Não que Deus não queira isso para as pessoas, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: temos vida eterna em Cristo que ressuscitou. Essa é a mensagem. Dinheiro, estabilidade emocional, uma vida tranquila, são coisas que você pode ter ou não, né? Você pode ser crente e ter isso, você pode não ser crente e ter isso também. Tá cheio de gente rica aí que é ateu, né? Que é ateia. Então, fidelidade a Deus não tem a ver com sucesso financeiro.
A mensagem de Jesus é baseada na ressurreição. Contexto, né? O livro de Atos mesma data, aí provavelmente de Lucas, né, entre 80 e 90. O contexto, né, é que a palavra, a mensagem de Jesus, né, vai sendo pregada pelos apóstolos, pelos missionários, em meio à perseguição, né, em meio a um período de muita perseguição, período de tentativa de morte, né, muitas dificuldades aí nesse período aí. A teologia que nós poderíamos dizer aí do livro de Atos é uma teologia do Espírito Santo. O grande personagem no livro de Atos, depois o Espírito Santo e Paulo, né? São os dois grandes personagens aí. Mas o Espírito Santo é aquele que guia. Lucas vai até apresentar isso como contraste à lei. Se o antigo Israel tinha a lei, o decálogo, né, os 10 mandamentos, o novo Israel, que é a igreja, agora tem o Espírito Santo, que é para todos e todas. Então, é um detalhe importante. A gente até falou na outra aula que o texto de Atos 2 inaugura essa nova lei para todos os povos. Então, quando os apóstolos são tomados pelo Espírito, eles falam em outros idiomas. Inglês, português, né? Árabe, por aí vai. Cada um está entendendo seu próprio idioma. Isso é uma demonstração de que a mensagem do Evangelho é para todas as nações, não é apenas para os judeus. Então, o livro de Atos vai demonstrar essa presença forte do Espírito Santo como aquele que guia e capacita para a pregação do Evangelho, vai inspirar, né, essa questão de formação desse grupo que está preocupado com todos e todas. E aí é um apelo à justiça social também, né, para que esse novo Israel venha trazer uma nova vida para todos e todas, e uma vida com dignidade, certo? Então, isso aí é um resumo aí de Lucas e Atos, dentro daquilo que a gente já conversou. Alguma dúvida, pergunta aí que alguém queira fazer, queira falar, dentro disso que a gente falou? Tranquilo? Não? Quem cala consente? Então, prossigamos. Fiz um resuminho também no material sobre João, certo? O Evangelho de João, que é importante. A gente também tem uma ideia, vale a pena aí. Então, ó, o objetivo do Evangelho de João, né? Mostrar que Jesus é o Messias profetizado e o Filho de Deus, capaz de conceder vida eterna por meio da fé. Lembrando também que Jesus é Deus, né? O Evangelho de João vai focar muito isso. Jesus, ele não é apenas o Messias, mas ele é Deus. Então, isso é importante, essa percepção, né, da pessoa de Jesus como Deus. Isso é algo fundamental na leitura do Evangelho de João. A data fica entre 90 e 100 depois de Cristo. A autoria, já conversamos, né? Provavelmente é um grupo de discípulos, de seguidores de João. Não foi João o Batista, né, que ele já tinha morrido. Provavelmente não é João o discípulo amado, porque ele também já estava velho ou já teria morrido nessa época. E lembrando que o evangelho é escrito em grego, eles falavam aramaico, então muito difícil ele ter feito essa transição aí. Então, foi uma comunidade, provavelmente, de seguidores, né, homens e mulheres, que conheciam, ouviram João e escreveram, inspirados nos seus ensinos aí. Destinatários, cristãos das primeiras gerações, né, sobretudo da Ásia Menor, onde, né, pode-se entender que esse João tenha atuado, né? Teologia enfatiza a divindade e preexistência de Cristo como Logos. O termo Logos, em grego, que é usado em João, é para demonstrar que Jesus é o princípio de todas as coisas, né? Ou seja, Deus. Ele é o mediador da graça e enfatiza os sinais, milagres, né? O Evangelho de João, os milagres descritos ali são para demonstrar a divindade de Jesus.
Cada milagre ele tem um papel específico, que é demonstrar Jesus como Deus. Uma mensagem para hoje, dentro do Evangelho de João, de fortalecimento, para demonstrar a questão da revelação de Jesus. É um convite, também, assim como os outros evangelhos, para se buscar a pessoa de Jesus de maneira individual e comunitária. E, acima de tudo, um convite a crer em Jesus como Deus. Por exemplo, os judeus não acreditam em Jesus como nada. Acham que ele é um charlatão. Os muçulmanos acreditam em Jesus como um profeta, mas não como filho de Deus. Outras correntes, filosóficas, ideológicas e até religiosas, acreditam que Jesus foi um grande filósofo, Mas nós, cristãos, temos como premissa e fundamento acreditar que Jesus é Deus. Isso também é outra parte fundamental do Evangelho, e do cristianismo. O Evangelho de João, assim como os outros, não se propõe fazer um relato cronológico, mas testemunhar o impacto, transformador do encontro com o Filho de Deus por meio da fé. A linguagem, do Evangelho, ela vai ser simbólica, então muitos dos textos que nós temos ali não são relatos históricos, da mesma forma os outros evangelhos, mas que o evangelho não é uma biografia de Jesus. Isso é algo que tem que lembrar sempre. O evangelho é um relato da missão de Jesus. Os 4 evangelhos. Cada um dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo. Então, a ideia é convidar sempre o leitor a aceitar esse Jesus, a entender esse Jesus. Lendo os 4 evangelhos, a gente tem uma visão mais ampla sobre a pessoa de Jesus. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos dão uma visão de quem é esse Jesus. Agora, separadamente, cada um tem o seu objetivo, conforme a gente já falou. Então, os evangelhos precisam ser lidos com cuidado, com sabedoria, para que as mensagens não sejam feitas a partir da nossa percepção só, mas tentando, acima de tudo, entender o que cada escritor quis dizer. Dúvidas, perguntas, reclamações? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, professor, obrigado. Então vamos lá, vamos passar para as parábolas de Jesus. O texto está lá no blog. Se alguém não conseguiu pegar, depois me fala que eu mando lá no grupo lá. Vamos lá, as parábolas de Jesus são um gênero literário, como a gente já falou. Esse gênero não foi inaugurado por Jesus, deixar isso claro, mas ele soube usar isso para poder ensinar as pessoas do tempo dele. Então, algumas características. Simbolicidade, ou seja, não são histórias reais, mas simbólicas. Tem sempre aí uma lição moral, fazem analogias, por exemplo, o grão e mostarda e o reino, vai sempre comparar uma coisa com outra. A linguagem é simples e imagens do cotidiano do campo. Por isso que entender os contextos de cada parábola são importantes para a gente, porque nós não vivemos no campo. Então é legal entender isso. Finalidade das parábolas: despertar interesse, ensinar verdades espirituais de forma que fique mais fácil lembrar e revelar significados que de repente estão ocultos para as pessoas ali, mas através das parábolas Jesus consegue apresentar um ensino que para as pessoas de repente eram ocultos, difíceis, mas a parábola ajuda a esclarecer dificuldades em relação às parábolas. Interpretar corretamente os símbolos, por exemplo, o rico e o Lázaro. Até hoje tem gente que acha que quem vai para o céu vai ver quem está no inferno e vice-versa, que não consegue entender adequadamente a parábola do rico e o Lázaro, cujo objetivo é: a salvação está em vida, morreu, não tem mais o que fazer, ponto. É essa a ideia.
Não dizer que você vai ver quem está no céu ou vai ver quem está no inferno, certo? Entender, né, a lição central, já falamos da parábola de Lucas 15, a do filho pródigo. Muita gente acha que essa parábola ela é evangelizadora, e não é. Essa parábola ela é uma parábola contra a arrogância e a soberba dos religiosos. No verso 1, Jesus está conversando com as pessoas, vem alguns religiosos e criticam Jesus, porque ele está conversando com pessoas simples, pecadores e tal. E aí Jesus vai usar 3 parábolas, da ovelha, da moeda e do filho pródigo. A do filho pródigo, Jesus vai demonstrar que Deus ama a todos, tanto aqueles que são religiosos, como aqueles que vacilam e oscilam, né, no cumprimento da religião. Então, Deus está sempre aberto para todos. Não é simplesmente uma parábola para evangelizar pessoas, mas uma parábola para quebrar a arrogância e a soberba de pessoas que acham que são melhores do que os outros, porque cumprem todas as regras. Então, é difícil, né, às vezes, a gente realmente interpretar algumas parábolas, né? Outras dificuldades, né? Distinguir alguns detalhes secundários, evitar alegorismos, né? Exagerados. A gente está falando aí, né? Fazer comparações. Ah, o grão de mostarda, sei lá, é a tua vida, né? E aí, se você tiver fé, ela vai florescer. Pô, não dá. Né? Mas tem muita gente que fala um monte de besteira aí em cima das parábolas. Então, por quê? Por causa dessa dificuldade, né? É uma história, uma ilustração, e muita gente acaba falando besteira. Curiosidades, né? Nem todas foram inventadas por Jesus, né? Algumas a gente realmente, né, fica difícil interpretar, entender, não é simples, não é fácil, a gente fica com suposições, teorias, né? Podemos mencionar que algumas parábolas, lembrar, né? Elas vão ter variações nos evangelhos, porque cada autor de evangelho, cada grupo de autores usou um texto, né? Usou uma fonte, então isso pode acontecer. Jesus, algumas vezes, explicava, outras vezes não, né? Deixava para que as pessoas pudessem entender. Toda a parábola ela tem uma intenção pastoral, ou seja, de educar, de ensinar, né? De alertar. Jesus usava a parábola como, né, um recurso pedagógico, né? A mensagem ela é sempre uma mensagem transformadora, muito mais do que especulativa. Algumas fazem alusão a passagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, né, a vinha, né, a parábola da vinha, estaria ligada a Isaías 5, Ezequiel 19. A ordem original em cada evangelho é discutida, a gente não sabe, não tem muita relevância isso, mas não dá para saber, né, o que Jesus realmente falou e de que maneira ele falou. A simplicidade das parábolas não deve enganar, né? Realmente, a mensagem é simples. Então, muita gente, às vezes, acha tão simples que complica. Então, tomar muito cuidado com isso. Exemplo de algumas parábolas. Aí eu botei aqui a parábola do grande jantar, lá em Lucas 14, 16 a 24. Né? Ela apresenta alguns detalhes. Primeiro, o conjunto da história faz alusão aos banquetes e festas promovidos pelos ricos da época, onde convidados recebiam um convite prévio. Assim, quando aquele que convidava o banquete notificava que tudo estava pronto, esperava-se a presença confirmada dos convidados. Contudo, na parábola, os convidados iniciais se recusaram a ir, alegando razões frívolas, né, irrelevantes. Isso provavelmente refletia a tensão social entre ricos e pobres, no contexto palestino, onde os primeiros nem sempre demonstravam generosidade com os mais necessitados. Diversos estudiosos veem neste episódio uma crítica de Jesus à postura pouco caridosa da elite religiosa de Israel, que não respondeu adequadamente ao convite de Deus para ingressar no reino mediante a aceitação de Jesus Cristo.
O mandamento final de ir até as ruas e vielas da cidade denota como o evangelho passa então a ser revelado, a ser levado também aos gentios e marginalizados, conforme a missão universalista de Jesus. Universalista na ideia de que a mensagem é para todos, tá certo? Assim, nessa parábola, transparece não só o convite universal de Deus, mas também o alerta àqueles que se acham dignos demais para corresponder generosamente ao chamado salvífico. Então, mais uma vez, aí um alerta, né, sobre esse conflito entre aqueles que têm e os que não têm, né, entre os religiosos e os não religiosos. Né, sempre uma mensagem aí de alerta que a gente tem. E a outra parábola que eu coloquei aqui como curiosidade é a do grão de mostarda. E aí, baseado em Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias, né? Eu coloco aqui um resumo sobre ele. Então, vale a pena. Tem o livro dele, As Parábolas de Jesus. Quem não tem, né? Se quiser, depois fala comigo. Mas é um material legal para a gente aprender sobre as parábolas. O teólogo alemão Joaquim Jeremias dedicou grande parte de seus estudos às parábolas de Jesus, realizando análises profundas de seus contextos culturais e linguísticos. Sobre a parábola do grão de mostarda, presente em Mateus 13 e Marcos 4, Jeremias defendia o seguinte significado. Para Jeremias, o grão de mostarda representa o reino de Deus e seu crescimento é a expansão deste reino na terra. No contexto agrícola da Palestina da época, o grão de mostarda era considerado o menor de todos, mas capaz de produzir uma planta que se tornava a maior entre as hortaliças, chegando até 3 metros de altura. Daí a analogia com o reino. Muita gente tem conhecimento disso, né? Isso não é uma grande novidade. Outro ponto relevante é que a mostarda crescia de forma espontânea, como ervas daninhas, o que simbolizaria para Jeremias a propagação incontida do evangelho pelas nações gentias, despontando inclusive em regiões onde menos se esperava. Lembrando que crescimento do evangelho não é crescimento da igreja. Hoje nós temos um grande crescimento de igrejas, mas não do evangelho. O mundo está uma bagunça, o mundo continua tão ruim como sempre foi. Isso é uma demonstração de que o evangelho não está crescendo. Porque onde o evangelho cresce, diminui a violência, a maldade, o pecado, né? E a gente não vê isso diminuindo. Então, aqui a ideia de que o evangelho vai crescer, mesmo numa sociedade tão ruim como a nossa. O evangelho vai continuar a crescer, né? O evangelho vai continuar a existir, apesar disso. Ainda se pode destacar a ideia do estudioso de que os ramos da mostarda ofereciam sombra para as aves, o que representaria como as nações encontram refúgio no reino de Deus mediante a fé. Lembrando, gente, reino de Deus, evangelho não é igreja e não é cristianismo. Então, todos podem encontrar salvaguarda no reino de Deus e na fé, né, em Jesus. Não é necessariamente na igreja e no cristianismo. Porque, por exemplo, o cristianismo que a gente vê hoje, vou falar aqui pela Baixada. A maioria das igrejas aqui na Baixada ou é de autoajuda ou é teologia da prosperidade. Isso não é mensagem do reino. Teologia da prosperidade, e que eu dou dinheiro para Deus, ele me volta 7 vezes mais, não é mensagem do evangelho. E essa mensagem desses coaches fantasiados de pastores, né, que é a autoajuda, também não é mensagem do evangelho. Então, isso não é o reino, certo? Então, o reino, a mensagem do evangelho do reino é a mensagem que leva a Jesus, que fala da ressurreição, que combate o pecado, que fala de justiça social, né, de perdão, de misericórdia. Isso é a mensagem do reino. Para finalizar, Joaquim Jeremias, né, evidencia o caráter inclusivo do propagador das fronteiras do reino inaugurado por Jesus, de forma visível, ainda que tenha se iniciado de forma imperceptível. Então, essa mensagem do evangelho nem sempre é possível vê-la crescendo de maneira grandiosa, mas ela acontece. E essa mensagem é uma mensagem
para todos e todas. Não é uma mensagem que faz distinção. Não é uma mensagem que diz assim, se é pobre, você está em pecado. Se é doente, você está em pecado. Você é mulher, se é criança, são seres de segundo escalão. Não é isso. Então, a mensagem é uma mensagem que atinge a todos, fala com todos e é para todos e todas, certo? Sempre nessa perspectiva. Então é isso, gente. Em termos de conteúdo, é isso que eu tinha aí para passar para vocês. Tem alguns materiais aí no blog que eu mandei, né? Tem alguns materiais aí também no grupo. Qualquer coisa aí, só falar. Dúvidas, perguntas, reclamações. Não, não, tranquilo, professor. Obrigado. Eu só ia te perguntar um negócio, você falou um negócio, é um livro que falou que tem explicações sobre as parábolas? É um Isso, estudo Joaquim também? Jeremias. Depois eu mando outro É, grupo para vocês. maravilha, vai ser ótimo, professor. Vou Até porque mandar lá no grupo. Jesus fala muito em parábolas, né? Então vale a Isso, pena se esforçar em cima. eu mando lá para vocês no grupo. Obrigado, obrigado. Valeu? Então é isso, galera. Por hoje é só, então. Beleza, valeu, Ricardo. Beleza? Valeu. Gente, Bom boa noite descanso aí, aí. tá? Bom final Valeu. de semana. Tá.